Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito fascinante, a imperatriz. E olha, não é da carta de tarô que eu tô falando, não. É de uma função psicológica que vive dentro de cada um de nós. Pensa nela como, sabe, aquela força que realmente nutre, que dá vida para o nosso mundo interno. Para a gente entender essa ideia a fundo, nosso caminho vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, qual é a essência da imperatriz? Depois, como é que ela nos ajuda a levar as coisas até o fim? A gente vai falar também sobre a sabedoria do corpo, sobre o poder do afeto como organizador e, por último, como essa função pode reparar feridas e preparar um futuro mais sólido. Então, vamos começar pelo coração da coisa toda. O que significa essa tal de nutrição psíquica? Essa pergunta é o ponto de partida. No meio de tanta correria, de tanta informação, o que é que de fato nos alimenta por dentro? O que dá sustento para as nossas ideias, para os nossos sentimentos? A psicologia aponta que a resposta está justamente na ativação dessa função imperatriz. Em termos bem simples, a imperatriz é a nossa capacidade de pegar uma sementinha, que pode ser uma ideia, um sentimento, um projeto, e cuidar dela com carinho até ela virar uma planta forte. Não é só ter a faísca da ideia, mas sim dar corpo a ela, criar uma conexão real que a mantém viva. E aqui o contraste fica bem nítido. De um lado, sem a imperatriz, a vida pode até ser produtiva, mas parece mecânica, meio sem alma, sabe? Árida. Do outro lado, quando essa função está ativa, surge um diálogo interno muito mais amistoso. A gente começa a se tratar com mais gentileza, construindo uma base emocional bem mais sólida e autossuficiente. E isso nos leva direto para o segundo ponto, que é sobre um desafio que, nossa, todo mundo conhece. Como é que a gente mantém o fôlego depois que aquela empolgação do início vai embora? Puxa, quantas vezes isso já não aconteceu, né? A gente tem uma ideia que parece genial, começa um projeto com todo o gás e, de repente, puf, a coisa murcha. Pois é, isso acontece por falta dessa sustentação psíquica. O entusiasmo inicial é a faísca, claro, mas é a imperatriz que funciona como a lenha, aquilo que de fato mantém o fogo aceso. E olha só o resultado quando essa função está presente e forte. Os projetos ganham profundidade, sabe? Eles criam corpo. Os relacionamentos são cuidados, mesmo nas horas difíceis. E os nossos talentos, eles finalmente saem da gaveta e se tornam parte viva de quem a gente é. Essa frase é perfeita, ela resume a pedagogia da imperatriz. Ela nos ensina a respeitar o tempo das coisas. Entender que crescimento de verdade exige constância, paciência e cuidado. Não só velocidade e resultado para ontem. Agora vamos para o nosso terceiro ponto e entender como tudo isso se conecta com uma parte da gente que muitas vezes fica esquecida: o nosso corpo. É muito comum a gente viver como se a cabeça e o corpo fossem coisas separadas, né? O corpo acaba virando só um transporte para a mente, algo a ser controlado ou, pior, ignorado. A função da imperatriz vem para curar exatamente essa divisão. E como ela faz isso? Bom, primeiro nos ensinando a escutar de verdade os sinais do corpo, o cansaço, o desejo, os limites. Segundo, nos ajudando a legitimar o prazer como uma bússola, não como algo culpado. E terceiro, nos convidando a habitar o corpo com presença, com gentileza, como se ele fosse a nossa casa e não uma máquina. E essa é a virada de chave. O corpo deixa de ser um objeto e passa a ser uma fonte de sabedoria. Ele nos guia, ele nos informa, ele nos conecta com o que é genuinamente verdadeiro para a gente. Seguindo em frente, vamos para a nossa quarta seção, que revela um jeito radicalmente diferente de colocar ordem na vida. A gente tende a pensar em organização como algo rígido, né? Imposto de fora para dentro, baseado no medo ou no dever. A imperatriz propõe outra lógica, uma ordem que nasce do afeto, do vínculo. Pensa bem, aquilo que a gente ama, aquilo com o que a gente se importa, a gente naturalmente cuida, organiza, sustenta. A sacada aqui é que o afeto é o que estrutura tudo. O compromisso de verdade não vem da obrigação fria, mas de uma conexão que vem de dentro. E esse tipo de conexão cria uma estabilidade muito mais forte e, ao mesmo tempo, flexível do que qualquer regra imposta. E agora a gente chega na nossa última e talvez mais profunda parte: o poder da imperatriz de curar o que doeu e construir uma nova fundação para a vida. Isso aqui é fundamental. Para quem, por algum motivo, não recebeu aquele cuidado, aquela validação necessária no começo da vida, a imperatriz interna pode oferecer isso agora, na fase adulta. Ela não apaga o passado, mas ela cria novas experiências internas que nos reorganizam por dentro.
E os resultados disso são transformadores. A gente começa a desenvolver uma fonte interna de segurança, o que diminui aquela necessidade de validação externa. Nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis, mais equilibrados, e a gente aprende a cuidar do outro sem se anular no processo. E essa reparação toda tem um propósito ainda maior. Ela prepara o terreno, deixa o solo fértil para que a estrutura, a ordem, os limites possam surgir de um jeito saudável. E isso nos leva, claro, à sua contraparte, o imperador. Veja bem, a imperatriz não é o oposto do imperador. Ela vem antes. Ela é a fundação viva, a nutrição, o afeto. Ele é a estrutura, a lei, a forma que se constrói em cima dessa fundação sólida. Essa sequência ela é absolutamente crucial. Primeiro, o cuidado da imperatriz cria um solo fértil, sabe? Um terreno bom. E só depois, nesse terreno sólido, é que o imperador consegue construir uma estrutura que de fato protege a vida, em vez de sufocá-la. Porque vamos combinar, sem essa base de afeto, a lei vira pura tirania. Então, para a gente fechar, a função da imperatriz é tudo isso. Ela é nutrição psíquica, é sustentação, é integração com o corpo, é a organização que vem do afeto e, finalmente, é essa força incrível que repara o nosso passado e prepara o nosso futuro. E eu quero terminar com essa reflexão. A lógica da imperatriz não é sobre controle de jeito nenhum, é sobre cuidado. E a pergunta que ela deixa no ar para a gente é poderosa. Na nossa vida, nos nossos projetos, dentro de nós, como podemos parar de tentar controlar tudo e começar de fato a cuidar, para que a vida possa de verdade florescer?